Tarcísio fala em entrevista que, caso ele seja eleito, seu primeiro ato será dar um indulto a Bolsonaro. Porém, todavia, entretanto, o STF já mandou um recadinho para ele dizendo que não irá aceitar. Primeiro, vamos à fala do Tarcísio e depois eu vou mostrar o recado que o STF mandou para ele através de uma porta-voz jornalista. Essa questão, vendo com apreensão, não acredito em elementos para ele ser condenado, mas infelizmente hoje eu não posso falar que eu confio na justiça. E por tudo que a gente tem visto, né? Fico muito preocupado com o enredo que se montou. E a gente tem que analisar as coisas sempre de um ponto de vista muito estritamente jurídico, estritamente técnico. O que o senhor pensa do Instituto do Indulto, governador? Se o senhor fosse presidente, o senhor concederia? Na hora. O primeiro ato seria esse. Porque eu acho que tudo isso que está acontecendo é absolutamente desarrazoado. Eu não estou raciocinando com presidência, eu não sou candidato a presidente, vou deixar isso bem claro. Deixar isso bem claro, não sou candidato a presidente. Se este campo ganhar a eleição de 26 e eu tenho fé que vai ganhar, o Brasil vai dar um salto, e não importa o piloto. Agora olha só o recado que a jornalista Mônica Bergamo trouxe direto do STF. Isso foi o governador de São Paulo, que disse que o seu primeiro ato, se for eleito presidente, vai ser assinar o indulto ao Bolsonaro. Só que esse primeiro ato, o Megali, se ocorrer, se ele for eleito, primeiro, se ele for escolhido candidato, segundo, se for eleito, terceiro, se de fato assinar esse primeiro ato, vai ser um primeiro ato declarado nulo pelo Supremo Tribunal Federal. Eu estive em Brasília na semana passada, conversei com diversos ministros do Supremo sobre isso, inclusive, e eles me falaram exatamente isso, né? Em diversas votações, sobre 8 de janeiro, sobre outros casos de indulto, os ministros já se manifestaram que não existe indulto, Megali, para crimes contra a democracia. Isso não está na Constituição de forma explícita, porém nos votos, diversos ministros já afirmaram que isso está implícito, né? Que é o óbvio, porque é considerado um crime gravíssimo, né? Em outros códigos, em outros regramentos, um dos crimes mais graves que alguém pode cometer. E, portanto, não é passível de anistia, de graça ou de perdão. O próprio ministro Luiz Fux, olha que curioso, Megali, em quem os bolsonaristas apostam suas fichas, né, nesse julgamento, acham que ele vai pedir vista, que ele vai protelar, que ele vai inocentar, ou que se ele não conseguir inocentar vai diminuir penas. O próprio ministro Luiz Fux já afirmou em um outro julgamento, não existe indulto para quem quer acabar com a democracia brasileira. Então esse caminho, Megali, não existe hoje, né? Esse caminho só poderia ser aberto na seguinte circunstância, com uma mudança radical na composição do Supremo Tribunal Federal. No mandato do próximo presidente eleito, 3 ministros se aposentam, então você indica 3. No mandato seguinte, mais alguns se aposentam, e você indica e faz a maioria, você muda totalmente a composição do Supremo, imaginando que você vai colocar só juristas radicalmente bolsonaristas que apoiariam o indulto. Perceberam que ela mesma fala que isso não está na Constituição, mas o STF diz que não vai aceitar, ou seja, eles são a Constituição. A Constituição hoje é o que o STF interpreta com base nos seus interesses políticos. Hoje no Brasil não existe mais lei, existe um STF totalmente politizado que fazem o que querem e ninguém fala nada. Eles nem mesmo tentam esconder isso. Aliás, eles nem precisam esconder mais, né? Porque todo mundo morre de medo deles. E que caso alguma coisa aconteça com eles, eles mesmos irão julgar. É só você ver o caso de Moraes, onde ele é a vítima, o juiz e o júri, tudo ao mesmo tempo. O Congresso finge que não vê. O governo está do lado deles. Então, meu amigo, quem é que iria impedir eles de fazer isso? Em qualquer país sério, isso seria muito grave. E com certeza, eles já seriam presos. Mas no Brasil, infelizmente, muita gente acha isso é bonito e ainda aplaude. E ainda por cima, usam jornalistas para ameaçar as pessoas e dar um recado claro. Eles é quem mandam. A única esperança é que ano que vem a direita eleja um presidente. Mas já vimos aí que caso isso aconteça, ele vai ter que brigar com o STF e com o Congresso. Porque senão, meu amigo, ele não vai conseguir fazer nada, mais ou menos como eles fizeram com Bolsonaro, quando ele tentou colocar o Ramagem no cargo de chefe da Polícia Federal, entre várias outras coisas.